Quais são os 5 erros que você precisa evitar se você quer, em 2023, conquistar o seu espaço nas redes sociais? Fica aqui comigo até o final que eu vou te mostrar 5 erros importantes, porém 5 erros comuns que a maioria das pessoas comete e como que você pode fugir para não cometer esses erros. Hoje, dia 16 de janeiro, né, esse conteúdo é um conteúdo da comunidade Milton Tavares, da nova comunidade, e sejam todas bem-vindas ou bem-vindos, né, aqui para mais esse conteúdo. Se você está no Instagram e se você deseja vir aqui para a apresentação do Google Meet, é só ir lá na bio e clicar lá na... Ok? Vamos então aqui para o primeiro erro, né? Primeiro, antes de tudo, é sempre bom deixar claro, né? Para quem é essa aula, né? Será que essa aula é para você? Qual o tema da aula? Só relembrando o tema da nossa aula hoje, né? O tema da nossa aula é 5 erros que você às vezes comete nas redes sociais e que agora, em 2023, você não precisa mais cometer. Você vai ver a importância de cada um desses erros e como que você pode evitar. Não é nada difícil, não é nada complicado, mas a partir dessa aula aqui hoje, você vai estar preparado para fugir desses erros. Só esclarecendo, essa aula é para você? Sim. Se você vende alguma coisa, se você tem interesse nas redes sociais como afiliado, ou se o seu interesse é em revender produtos como Mary Kay, Renault, Avon, Demilos, seja lá o que for, se você é uma revendedora, você precisa saber vender nas redes sociais. E você precisa fugir também desses 5 erros tão comuns. Se você vende bolo caseiro, se você vende marmita fit, seja lá o que for. Se você vende produtos físicos, quer divulgar o seu mercadinho, a sua pizzaria, ou serviços como nutricionista, ou talvez como um profissional liberal, um eletricista, não importa qual é o seu ramo de atuação. Se você deseja vender nas redes sociais, você precisa de conteúdo. Para quê? Para fugir desses 5 erros tão comuns que impedem as pessoas de ter resultado. A grande maioria, na realidade, perde tempo, perde dinheiro e desiste. E, na maioria das vezes, é por conta já do primeiro erro. Vamos para o primeiro erro? Vamos aqui direto ao ponto, então. E qual é o grande erro que a maioria comete quando entra para o digital, quando tenta vender nas redes sociais? É não encarar a rede social ou o trabalho nas redes sociais como um negócio. Às vezes imagina que é um bico ou que é apenas um teste, né? Não vou nem dizer que é uma brincadeira, porque ninguém está aqui para brincar, né? Brincar é coisa de criança. Mas às vezes não damos a seriedade necessária que a rede social precisa. E vou dar um exemplo aqui sobre levar a sério o negócio. Eu vou do mundo físico para exemplificar o mundo virtual aqui nas redes sociais. Há um tempo atrás, eu trabalhei como motorista de Uber. E o que acontece? O que eu fazia? Naquela época, hoje não é mais assim, mas naquela época o motorista de Uber tinha que dar aguinha gelada, você lembra disso? Tinha que dar cafezinho, ó, tinha que dar balinha, não é? Mudou isso, né? Mas antigamente tinha essa necessidade. Então, o que eu fazia? Eu acordava bem cedo para fazer a barbinha, ficar bonitinho, porque tinha que ter apresentação. Eu levava aquilo como um negócio, não como um bico, como um teste. Era o meu ramo de negócio, dirigir no Uber e sustentar minha família. O que acontece? Eu via outros colegas que, em vez de levantar cedo para aproveitar aquele fluxo de pessoas indo para o trabalho, eles dormiam até tarde. Depois, o que acontecia com o Uber? Daquela diminuída nos pedidos. Tem muita gente de manhã cedo que pede Uber para ir para o trabalho e muita gente depois para voltar. Durante o dia diminui. E o que alguns colegas que trabalhavam no Uber também faziam? Por não levar a sério, não encarar como um negócio. Iam almoçar no shopping, se distraíam no shopping. Alguns paravam embaixo de uma árvore, numa fresca, né? Numa sombra boa, dormia dentro do carro. Qual era o resultado? Eu tinha resultado, eu conseguia o suficiente para sustentar minha família, mas alguns não conseguiam resultado. Por que não conseguiam resultado como motorista de Uber? Porque não levavam a sério o trabalho como motorista de Uber. Simples assim. Então, na internet não é diferente, é um negócio. Se você deseja ter resultados aqui na internet, na rede social, vender na internet,
seja lá como afiliado, como produtor, ou divulgando a sua loja, não importa. Você precisa levar a sério, encarar isso como um negócio. E como um negócio, novamente mostrando o mundo físico, né? E comparando com o mundo virtual, há um tempo atrás, há uns 20 anos atrás, eu tinha um negócio no shopping. E olha só para vocês terem ideia como que você precisa se entregar. No shopping, 10 horas, a loja abre. Se ela não abrir 10 horas, o que acontece? Você sabe? Você recebe uma multa. 10 horas a loja tem que estar aberta. Então, é um negócio sério. O shopping fecha 10 horas. Se você fechar sua loja às 9h30, você é multado também. Então, você fica amarrado ali de 10 horas da manhã a 10 horas da noite. Isso é um negócio. Quando vamos trabalhar na rede social, nós temos que entender que temos que ter a mesma postura. É um negócio, não é um bico, não é um teste que estamos fazendo. Precisamos levar isso a sério. O que eu vejo também, por outro lado, alguns se encantarem com o trabalho de empreendedor digital. E aí pensa assim, agora eu sou empresário. E aí o que faz? Segunda-feira, acorda 9 horas da manhã, toma aquele cafezão gostoso, lá para 10h30, 11 horas, pega o celular e começa a navegar na internet. E acha, se engana, que está trabalhando nas redes sociais, que está empreendendo no mundo digital. Isso não é empreender no mundo digital. Isso é se enganar. Da mesma forma que no Uber, se a pessoa quer ter resultado, ela tem que trabalhar pelo menos 8 horas por dia. Se você abre uma loja no shopping, você tem que estar lá de 10 da manhã a 10 da noite. No digital, sem hora de trabalho, você também não vai a lugar nenhum. Se você imagina que vai no digital trabalhar um pouquinho na segunda-feira, vai ficar terça-feira sem fazer nada, quarta-feira sem fazer nada, quinta faz um pouquinho, você não vai conseguir resultados. Depois de um tempo, se você montar uma estrutura, você pode se dar esse luxo, porque a sua estrutura vai funcionar no piloto automático. Você vai fazer automações e a sua automação vai trabalhar para você. Porém, no início, você está criando um negócio. Eu volto novamente bater nessa tecla. É um negócio. Você precisa encarar o seu trabalho na rede social como um negócio. Fazendo uma outra comparação do mundo físico para o mundo virtual. Você vai empreender na internet. Aí você está meio cansado, dorme até mais tarde. Você não está muito disposto, não posta nada. Eu estou sem ideia hoje, não coloca nada nas redes sociais. Como é que é a nossa postura quando temos um trabalho? Imagina que você está trabalhando na CLT, segunda-feira, domingo você foi à praia, você está cansado, o sol dá aquela canseira, né? Você pode se dar ao luxo de não levantar 5h30, 6 horas da manhã, para 7, 7h30, 8 horas, já está lá no seu trabalho? Existe essa possibilidade? Não. Faça chuva, faça sol, esteja você bem disposto ou indisposto, você vai trabalhar. Por quê? Porque o seu patrão te cobra. É o negócio dele. Por quê? Olha só agora a pergunta. Por que quando é para o patrão, por que quando é para construir os sonhos do patrão, nós, eu me incluo, já fui também empregado da CLT, nós doamos nosso tempo, doamos a nossa vida. E quando às vezes é o nosso negócio, a gente relaxa. A gente está um pouco indisposto e não faz o que tem que ser feito. Qual é o resultado? O resultado é que, se não fizermos o que tem que ser feito no digital, nas redes sociais, se não encararmos como um negócio mesmo, levar realmente a sério, não vai dar resultado. Aí sabe qual é o problema? Pensamos assim, marketing digital está saturado. Isso foi uma bolha da pandemia, não funciona mais. Ou, pior ainda, acho que não dá certo para mim. Eu sou burro, eu sou burra. Isso não é para mim. Começa a vir um sentimento de inutilidade. Por quê? Porque não deu certo. Mas pare e pensa, por que não deu certo? Será que nós fizemos tudo o que tem que ser feito? E o que tem que ser feito? Bom, primeiro lugar, primeiro erro, só para alinhar quem chegou agora, né? O primeiro grande erro que impede as pessoas de ter resultado no digital é não encarar o seu negócio nas redes sociais como um negócio sério, e sim como um bico ou como um teste.
O que tem que fazer, então? Quem conhece o Érico Rocha sabe muito bem o que ele fala, né? Uma das coisas que ele fala é que se você quer ter resultado, você tem que usar o método CAGE, C-A-J. Sabe o que é o método CAGE? Você sabe? É o seguinte, você tem que postar no C de CAGE, né? No C, no café da manhã, no A do CAGE, que é no almoço, e no J, no jantar. Ou seja, você tem que postar de manhã, você tem que postar na hora do almoço, e você tem que postar no final do dia. Se você quer ter resultado, para divulgar o seu serviço, divulgar a sua loja, divulgar a sua padaria, seu mercadinho, a sua marmita fit, o seu trabalho como afiliado de produtos digitais, seja o que for. Se você quer ter resultado na internet, você tem que postar todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Será que isso é tão difícil? Não. Se você é aluno da comunidade, aqui da comunidade Milton Tavares, eu tenho aqui uma programação e você pode seguir essa programação. É o que eu recomendo. Você não precisa todo dia ficar amarrado a isso, porque uma das vantagens do marketing digital é liberdade de tempo. E agora, como é que é isso? Liberdade de tempo, e eu tenho que ficar amarrado de manhã, na hora do almoço, à noite? Não, vamos ser inteligentes. Você pega uma vez na semana, um dia, e programa as postagens da semana toda. Você vai ter constância, você vai ter postagem, o método CAGE, né? Café, almoço e janta todo dia, mas você não vai fazer isso. É como se você estivesse criando uma automação. Aí você vai conseguir ter o quê? Um negócio acontecendo na internet, sem que você esteja ali fazendo acontecer o tempo todo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se você já está ativo, trabalhando, né, na rede social, você fez uma venda hoje? Fala para mim. Você já conseguiu fazer a sua venda de hoje? Se você não vendeu, se você vendeu, ó, parabéns para você. Se você não vendeu, vamos tentar entender por que você não vendeu. Você ofereceu hoje? Você fez alguma postagem oferecendo seu produto, seu serviço, divulgando seu produto, seu serviço, sua loja, seu infoproduto, o curso que você vende? Se você não conseguiu divulgar, se você não divulgou, se você não ofereceu, como você vai vender? Não vai vender. Você precisa divulgar, você precisa oferecer. Não é verdade? Imagine que você trabalha no ramo imobiliário, tá aqui o Eric entrou agora. Se o Eric não ofereceu apartamento, a casa, ele vai vender alguma coisa? Dificilmente, só se for um cliente antigo. Precisamos ter clientes entrando no nosso funil todo dia. Nosso funil de vendas. Ele precisa ser alimentado todo dia. Para ele ser alimentado todo dia, nós precisamos entender que isso é um negócio. Assim como o negócio do nosso patrão é. Nós precisamos de uma estratégia. Daí que eu falo, precisamos ser inteligentes. Não precisa você ficar amarrado, preso de manhã, de tarde, de noite, postando. De maneira inteligente, você vai programar tudo isso. Para quê? Para você ter ofertas. Porque se você não tiver oferta, você não vende. Imagina só, você chegou na padaria, hoje de manhã, querendo comprar aquele pãozinho para tomar um café, para começar o dia, e na padaria está tudo vazio, não tem produto nenhum. Mas tem várias placas, vários banners, e aí você pergunta, ué, cadê o pão? Não, hoje não tem pão, hoje é dia do conteúdo. Olha aqui, hoje tem mostrando aqui como que esse bolo é bem feito, olha aqui esse outro banner aqui mostrando como que é saudável você comer esse queijo é diferente. Mas não tem nada para vender. Por quê? Porque hoje é dia do conteúdo. Hoje é dia de dar dicas. A padaria vai falir, não vai? A gente tem até que rir desse exemplo. Mas no nosso negócio, é assim. Se a gente só postar mensagem motivacional, se a gente só postar conteúdo e nunca postar ofertas para vender, nós não vamos vender. O cenário que acontece em 75% dos empreendedores digitais, anota, 75% dos empreendedores digitais não postam todo dia e, quando postam, não postam ofertas. Aí não vende. Quer dizer que tem que postar oferta todo dia? Não, senão você vai ser um chato. Por isso que você tem que ter vários canais e você precisa de uma estratégia de postagem, um calendário de conteúdo. Para quê?
para você ter pontos de conversão todo dia, porém não ser um vendedor chato da internet. Resumo da ópera. O que podemos dizer que é o primeiro problema, o primeiro erro que leva a maioria a desistir, leva a maioria a não ter resultados na internet? O primeiro erro é não encarar o trabalho, seu trabalho nas redes sociais como um negócio sério, e sim como um teste, como um bico. Vamos tentar, vamos ver se dá certo. Não, não é tentar, é fazer dar certo. Para fazer dar certo, você tem que fazer como se você tivesse uma loja no shopping. Se der 10 horas e a loja estiver fechada, é multa. Se você fechar antes das 10 da noite, é multa também. Você tem que se multar. Você tem que ser o seu patrão. Se você não tem ainda uma mentalidade empreendedora, aqui na comunidade, nós temos também material sobre mindset empresarial, mindset digital. Para quê? Isso é um curso de marketing digital que o Milton vende. Para que ele está falando de mentalidade, de psicologia? Porque se você não tiver a mentalidade correta para vender na internet, você desiste. Então, tratar do seu mindset, da sua mentalidade, é fundamental para que você consiga ter resultados no digital. Até rimou, né? Fundamental com digital. Primeiro erro é não focar no seu negócio. Vamos para o segundo erro? Qual será o segundo erro? Quem que sugere aí um segundo erro, né? O segundo erro é não focar nas pessoas. A gente tem sempre que lembrar que, acima de tudo, quem está do outro lado da telinha são pessoas. Quem é que está aqui do outro lado da telinha? Estou vendo aqui o Eric, estou vendo aqui o Valdir, estou vendo aqui a Claudenice, estou vendo aqui o Marcelo. São pessoas. Quando você vai para o marketplace, ali você só faz venda, né? Embora sejam pessoas também, mas o ambiente do marketplace é um ambiente só de venda e mais nada. Nas redes sociais não é assim. Se você quer vender na rede social e usa a rede social como um marketplace, esse é o segundo erro. Não pode ser assim. Você precisa lembrar que existem pessoas ali. Outro grande erro dentro desse quesito aqui no segundo erro, né, que é não focar nas pessoas, é ficar preocupado demais com o algoritmo. Posso dar um conselho para vocês? Esquece esse negócio de algoritmo. Eu vou explicar um pouquinho mais. Mas as pessoas estão tão focadas em algoritmo, que ficam confusas com isso. O algoritmo é importante? Sim, ele é muito importante. Mas sabe o que está acontecendo nas redes sociais? Nós temos uma rede social chamada TikTok, que está crescendo cada vez mais. Aí nós temos o Instagram, que não está gostando disso. Existe uma briga entre eles dois. E aí, o que acontece? Eles ficam mudando o algoritmo para ganhar a sua audiência, a minha audiência. Então, o algoritmo, um mês atrás, era de um jeito, hoje é de outro, e depois de amanhã vai ser de outro jeito, porque eles estão se ajustando para conseguir captar a nossa atenção. E aí você vai para a internet e aparece um guru mágico e diz, olha, o algoritmo agora mudou, e você tem que seguir a minha estratégia aqui, assiste esse vídeo, clica aqui embaixo. Aí você vai lá que nem um louco assiste, ele diz lá que o algoritmo agora faz isso. Amanhã lá vem um outro louco da internet, olha, o algoritmo mudou, não é mais assim, é assado. Você fica doido. Você não vai a lugar nenhum. Então, você esquece esse negócio de algoritmo, esquece. Vamos imaginar você dirigindo um carro. Você tem o vidro da frente, que é o teu foco, não é? E você tem um espelho retrovisor, que às vezes a gente dá uma olhadinha para ver o que está acontecendo lá atrás. Na rede social tem que ser assim. O foco são as pessoas na frente. O algoritmo está aqui no retrovisor. Às vezes, precisamos ver o que o algoritmo está pedindo, o que agrada o algoritmo. Mas as pessoas é que realmente importam. E sabe, independente se você está no TikTok, se você está no Instagram, no Facebook, no Google, se você está no Pinterest, se você está no LinkedIn, o que o algoritmo de todas essas redes sociais querem? Agradar as pessoas. Porque se as pessoas estiverem agradadas, se sentirem conectadas ali, estiverem gostando do que você fala, elas vão ficar ali mais tempo. Então, se você se preocupar com as pessoas, você vai jogar o jogo do algoritmo.
Se você se preocupar muito com o algoritmo, você esquece as pessoas. E aí o seu canal, o seu perfil, perde a humanidade. Ele passa a ser um perfil mecânico, um perfil chato. E aí não conecta com ninguém. Se não conecta com ninguém, não vende. Entende? Então, o que precisamos fazer? Precisamos lembrar que na internet, nas redes sociais, você está lidando com pessoas. E você precisa conhecer quem é o seu público-alvo. Ou, mais especificamente, quem é a sua persona. Para quem você vende? Por que você precisa entender? Quais são as dores ou os problemas, os medos, os desejos? Por que você precisa pensar nisso? Para se conectar com essas pessoas. Imagine que você vende um produto de emagrecimento. Por que a pessoa quer emagrecer? Ou porque quer perder peso? Não. Talvez ela queria praia. Talvez ela esteja se sentindo inferior com a cunhada dela, que está mais saradona. O que está acontecendo? Para que você se conecte com ela e seja diferente, não seja mais um vendedor, mais um do mesmo, você precisa conhecer a sua persona. Se você conhecer a sua persona e se conectar com ela, você vai fazer o quê? Fugir do segundo grande erro, que é não focar nas pessoas e focar só no seu resultado, na sua venda. A venda é importante? É. Sem venda, a gente não paga nossos boletos, não é verdade? E se você trabalha na rede social, se você trabalha na internet como empreendedor digital, você tem que vender. Mas você tem que lembrar que você está vendendo para pessoas. Se você não lembrar disso, você não vai se conectar. Como é que você faz? Não vou ficar aqui só apontando qual é o erro, né? O erro é não focar nas pessoas. E como é que foca nas pessoas? Primeiro ponto, conheça a sua persona, conheça para quem você vende. Saiba quem é o seu cliente ideal, o que ele quer, o que ele quer. Qual o problema dele você resolve? Como você resolve? Ele quer resolver assim? Você precisa pensar nisso tudo. Aqui na comunidade nós temos, volto a falar, né? Várias matérias sobre persona. E quem é meu aluno sabe que eu bato nessa tecla. Por quê? Porque conhecer a sua persona é uma das bases do marketing. E aí a gente volta no marketing tradicional. Quando eu comecei a estudar marketing, eu tinha 19 anos de idade, lá na Escola Superior de Propaganda e Marketing. Lá já se falava de persona. O marketing digital é simplesmente o marketing tradicional usando as ferramentas digitais que existem hoje, mas a base é a mesma. É o que funciona já há muito tempo, há mais de 100 anos. Se você não conhece a base, você não vai longe. Não é só apertar botões. Apertar botões, qualquer moleque, qualquer garotão, qualquer menina, qualquer jovem de 15 anos sabe apertar botões melhor do que eu e você. Eles nasceram nessa época digital. Mas a estratégia, qual botão apertar, por que apertar, aí você tem que parar e estudar um pouquinho mais. O que você precisa fazer, além de conhecer a sua persona? Precisa humanizar o seu perfil. Lembra que a gente está falando sobre pessoas? O segundo erro é não lembrar que são pessoas que estão do outro lado. Quando você humaniza o seu perfil, você se conecta melhor. Porque a pessoa vem lá do outro lado e pensa assim, olha, é gente como a gente. Quem está lá do outro lado é uma pessoa, não é um robô. Não é uma pessoa que só quer saber de vender, botar a mão no meu bolso, no meu dinheiro. É uma pessoa que está preocupada com o quê? Minhas dores, meus medos, meus desejos. Como é que você faz isso? Como é que você faz para humanizar? Você pode falar sobre os seus erros. Você já cometeu erros, não já? Eu já cometi. Então, quando você fala dos seus erros no empreendimento que você vende, naquilo que você divulga, você mostra a sua fragilidade real. Você se mostra como o quê? Uma pessoa real. E isso conecta. Porque se você se coloca como uma pessoa maravilhosa, que sabe tudo, quem te escuta pensa o quê? Ele é tão bom e eu sou tão inferior, nunca vou conseguir chegar lá. Isso não funciona para mim. Então, mostre seus erros. As pessoas gostam muito de ver também, sabe o quê? Bastidores. Como é que é seu dia a dia? Quer dizer que você precisa ficar mostrando a sua vida, a sua família? Não. Olha, eu pessoalmente não tenho muito esse costume. Mas no fim de semana, eu acho que cai bem, às vezes, mostrar alguma coisa que você faz no seu dia a dia. Não existe regra. Existe pensar assim, eu preciso humanizar o meu perfil.
Mostrar que quem está do outro lado é uma pessoa. Se tem família, se não tem, se tem rotina, se não tem, o que faz. Um perfil muito comercial, ele não conecta. E se ele não conecta, uma das bases do marketing é pessoas compram de pessoas. Por isso dá o nome, rede social. Você está numa rede social, buscando o quê? Vender para pessoas. Bom, segundo erro, então, é não focar nas pessoas e ficar muito preocupado com a parte técnica, com ferramenta, com algoritmo. O algoritmo é o retrovisor. Às vezes a gente dá uma olhadinha para ele para ver o que tem atrás. Mas as pessoas é o nosso foco. Isso é o que está na frente. Fechou? Terceiro erro grande comum. Muito comum, muito grande. Obesidade intelectual. Gente, isso é um erro muito grave. E eu vou te dizer, eu cometi esse erro. Quando eu comecei no marketing digital, eu estava louco para entender o que é tudo isso. Eu conhecia o marketing tradicional, que eu tinha aprendido, que eu tinha trabalhado em agência de propaganda, numa época que não existia nem telefone celular. Quando vieram essas ferramentas novas, eu já tinha mais de 40. Eu tinha que correr atrás de aprender esse negócio. Eu comecei a consumir muito conteúdo, muito conteúdo. Você já fez isso? Ou você está fazendo isso? O que acontece? Obesidade intelectual. Muita informação, muito conhecimento não ajuda, atrapalha. Sabe por quê? Porque, primeiro, você vai lá no YouTube e bota assim, como vender nas redes sociais. Vai aparecer um monte de guru, um monte de gente séria, gente que não sabe o que diz, vai aparecer todo tipo de pessoas ensinando alguma coisa. Aí você começa a assistir aquilo. O que acontece? No YouTube funciona assim. Eu tenho um conteúdo de 5 minutos, mas eu faço um vídeo de 30. E eu fico te enrolando 25 minutos para te dar o conteúdo. Por quê? Porque eu quero monetizar o meu canal do YouTube. E eu preciso de que as pessoas fiquem ali, ó, olhando, escutando o que eu estou falando, para o algoritmo, novamente, do YouTube achar que o meu conteúdo é relevante. Então, para você aprender 5 minutos, você já vai gastar 30. Olha só. Além disso, eles vão te dizer o que no canal, no material grátis do YouTube? Vão te dizer o que tem que ser feito, mas não como isso é feito. Ou seja, você vai ter uma noção, mas você não vai aprender de fato o que você tem que fazer. E a tua cabeça vai ficando cheia de dúvidas. E aí você assiste um outro. Um diz assim, olha, o algoritmo hoje é XYZ. Aí o outro já diz assim, não, o algoritmo hoje é ABC. E você vai enlouquecendo, porque você não sabe quem é que está falando a verdade. E, às vezes, as duas verdades são verdades. São só estratégias diferentes. Mas você não consegue ainda assimilar isso. E aí você vai ficando obeso de tanta informação, tanta informação. Isso é ruim. Então, terceiro erro, anote, obesidade intelectual. Cuidado, eu já passei por isso e fiquei confuso, perdido. O que você tem que fazer para sair da obesidade intelectual? Comprar um curso. Nem tudo na internet é de graça. Eu sou de uma época que, quando você queria algum conteúdo no ramo empresarial, por exemplo, eu tinha negócio, eu tinha que comprar uma revista na banca de jornal, não tinha internet. Era pequenas empresas, grandes negócios, Você S.A., você tem minha idade, você conhece esses nomes. Gostava de comprar no domingo JB, para ver o que estava acontecendo, né, o jornal, tudo era pago. Hoje você digita no Google, vem tudo de graça. E aí começamos a achar que isso vai resolver o nosso problema. Não resolve. Se você quer avançar no marketing digital, se você quer dominar as redes sociais, se você quer ganhar dinheiro, você tem que comprar um método. Depois que você comprar esse método, olha só, estamos falando do terceiro erro, que é a obesidade intelectual. E aí você comprou o método. O que você tem que fazer? Fecha o olho para o que tem do lado. Foca nesse método, seja ele qual for. Se você comprar o meu método, eu fico feliz. Mas eu também fico muito feliz, mesmo que você não compre o meu método, mas que compre o método do amigo ali e foque no que ele diz. E não olha mais para mim, porque senão você vai se confundir. Escolha um método, escolha um mentor e siga. A obesidade intelectual atrapalha. Só consumir conteúdo no YouTube, consumir conteúdo e não colocar nada em prática, porque você não entendeu como é colocar em prática, porque você está cheio de dúvidas, é o terceiro
grande erro da internet. Se você quer vender nas redes sociais, se você quer dominar o que está acontecendo aqui, essa onda que existe, esse oceano azul, você precisa fugir da obesidade intelectual. E o que acontece também, uma outra coisa que eu já ia esquecendo de falar, quando a gente vê muito conteúdo no YouTube, a gente começa a achar que aqueles milionários, que tudo aquilo é muito fácil, porque a gente vê as pessoas que já estão milionárias, e olha só, no marketing digital, você fica milionário mesmo. Se você quiser, se você encarar como um negócio, se você doar seu tempo, se é o seu objetivo, você fica milionário. Só que essas pessoas que são milionárias hoje, há 3 anos atrás, 5 anos atrás, não eram. E elas estão mostrando hoje o que? O palco delas, maravilhoso. Mas o que elas passaram lá atrás? Elas não estão mostrando. Então você começa a achar que é fácil. Vou ficar milionário da noite para o dia. Não precisa investir dinheiro em nada. Como montar o seu negócio online do zero, do absoluto zero, sem investir nada. Isso não existe. Dinheiro não se ganha, a gente trabalha para ter dinheiro. E um negócio ele é construído investindo dinheiro. Você tem que investir, mesmo que seja pouco, para que aquilo se multiplique. A vantagem gigante do digital é que a régua de entrada, ou seja, o investimento é muito baixo. Imagine se você tivesse que abrir uma loja hoje. Nós temos aqui o Léo Mega, ele é dono de uma loja. Léo, quanto custa abrir uma loja? Para pensar, é uma fortuna. No digital é muito barato. O problema é que a gente às vezes pensa assim, abrir uma loja é uma fortuna, no digital não custa nada. Custa. Mas custa infinitamente menos do que um negócio físico. Terceiro erro, obesidade intelectual, que mais confunde do que na realidade nos ajuda. Quarto erro, que muitas pessoas cometem, é não ter direção. E esse erro está ligado ao terceiro erro, né? Porque a pessoa que só consome conteúdo gratuito no YouTube, ela não consegue ter direção. Imagine o seguinte, o que é mais importante? Direção, foco ou determinação? Nós vimos que o primeiro erro é a pessoa não ter o quê? Foco, determinação, não levar o seu negócio digital a sério. Imagine que você leve muito a sério o seu negócio digital, mas você está na estratégia errada ou na direção errada. Vai funcionar? Toda aquela sua energia, todo aquele seu gás, vai dar certo? Não vai, né? Eu não sei onde você está, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Imagina que eu quero ir para São Paulo. E, em vez de pegar a rodovia Presidente Dutra, que é a direção do Rio para São Paulo, eu pego aqui a ponte Rio-Niterói e vou para o outro lado. Eu vou chegar em São Paulo? Não. Por mais que eu tenha foco, determinação, eu não vou chegar em São Paulo. Por quê? A direção está errada. Eu tinha que ir para a esquerda, estou indo para a direita. Na rede social não é diferente. Se você tiver foco, determinação, mas a direção ela estiver errada, você não vai ter resultado. Porque você deveria ir para a esquerda e você está indo para a direita. Quer ver um exemplo? Você pega um método que foca muito, muito só no algoritmo, e você vai virar um fera do algoritmo. Será que vai dar certo? Não vai. Por quê? Porque quem está do outro lado são pessoas. Não são máquinas. Você não conversa com máquinas. Você não vende para máquinas. Você vende para pessoas. O algoritmo faz parte da estratégia. Mas, em primeiro lugar, são as pessoas. Se a estratégia que você usa está focada no algoritmo, não vai funcionar. Não vai dar certo. O algoritmo é parte da estratégia. Então, quarto erro é não ter a direção certa. Ter disciplina, ter foco, determinação sem a direção, não adianta nada. Como que você corrige isso? Tendo um método sério, comprando um método sério. Porque se você for buscar um método sério no YouTube gratuito, é o terceiro erro. Não vai dar em nada. Você vai ficar obeso de informação. Então, você precisa buscar um método. Então, é só comprar um método? Não. Você tem que procurar um método sério. Você tem que procurar um produtor que realmente saiba o que está fazendo. Senão, você vai comprar um método errado, vai te ensinar a direção errada e não vai dar certo. O que você pode fazer, por exemplo, pensar que aonde eu vou gastar minha energia? Como é que eu vou pensar para
encontrar um método que realmente funcione, tá? Me dá a direção que eu preciso. Você precisa avaliar primeiro o que essa pessoa te ensina a fazer. Ela te ensina a focar muito em partes estratégicas, mecânicas, ou ela passa a te mostrar um pouquinho do lado pessoal, do lado que existem pessoas do outro lado. Ela te mostra exatamente o quê? Você precisa avaliar o que a pessoa está fazendo. Vou te dar um exemplo aqui bem claro. Quando eu comecei, eu comprei um curso. Esse curso é de um grande player aí do mercado digital, vende o curso até hoje. E eu gastei meu dinheiro, comprei esse curso. E eu achei que estava bem, porque era um curso famoso. Sabe o que aconteceu? As ferramentas que ele usa, que ele te diz para você comprar, são ferramentas antigas, já ultrapassadas, porém, ele é afiliado dessas ferramentas. Então, quando ele fala assim, compre essa caneta, que ela vai te ajudar, e você compra, ele ganha uma comissão. Mas a caneta preta não é a melhor, porque a melhor seria a azul. Mas ele não ganha nada com a azul, então ele manda você comprar a preta. Então, você precisa parar e avaliar. Vai lá nos comentários, procura, pesquisa, antes de investir o seu dinheiro em um curso que talvez não vai dar a direção correta para você. Então, você precisa de um método, porém de um método sério, para que você não fique atrasado em relação a ferramentas novas, em relação a métricas importantes que vão corrigir a sua direção. Porque provavelmente a gente vai ainda assim no marketing digital e aí vê que a gente começa a sair, tem que corrigir a direção e vai corrigindo. O método é como se fosse o GPS, que diz assim, vire à direita, vire à esquerda, siga em frente. O GPS não é assim. Você precisa de um método assim, que te mostre o passo a passo. Quando você tem alguma dúvida, algum erro, você está praticando, ele possa te dizer, o produtor, o método ou a base lá que ele te dá como suporte, né, precisa te dizer isso. Você precisa, nesse método, receber a direção, por exemplo, para criar uma linha editorial. O que é uma linha editorial? Você tem uma direção, para onde você vai com o seu negócio? O que você faz na rede social? Você vende alguma coisa? Claro, a gente está aqui para vender. E como você vende? Qual é a linha editorial? Você usa memes? Você é um perfil engraçado? Ou você foca mais naquele papo sério, cabeça? Ou você já vai para um outro lado, muito técnico? Como é que é você? Você ri bastante? Você precisa de uma linha editorial. Como esse método te ajuda nisso? Isso vai fazer com que você trabalhe o branding da sua marca. E vou te dizer, não adianta você tentar ser parecido com alguém. Eu tenho meu jeito, eu estou aqui falando para vocês, é o Milton. Eu não estou imitando ninguém. Se você tenta imitar alguém, você não passa a sua verdade, você não se conecta com as pessoas. Então, a direção, ela vai desde você saber qual a estratégia certa, até mesmo esses detalhes sobre o brand. Qual é seu planejamento? Qual é seu calendário de conteúdo? O que você posta segunda, terça, quarta? O que você posta no fim de semana? O método tem que te dar essa direção. É o que a gente chama hoje de marketing de intenção. Quer ver o que é marketing de intenção? Imagine que você está com a intenção hoje de comprar uma geladeira. Aí você vai lá no Google e bate assim, preço de geladeira. E aparece lá o Ponto Frio, a Magalu, aparecem várias ofertas, né? O que a rede social entende? Você está com a intenção de comprar uma geladeira hoje. Porque você vai comprar essa geladeira e acabou, você não vai querer mais oferta de geladeira. Mas a rede social continua, às vezes, 1, 2, 3 dias, até uma semana, te mostrando um monte de conteúdo sobre geladeira, não é assim? Assim acontece. Mas isso é o marketing de intenção. Então, o seu método, que vai mostrar a direção para você, ele tem que conseguir te mostrar qual é a intenção de compra da sua persona. Sobre o que eles estão falando. Quem compra de você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do meu ramo, do marketing digital. Estamos em janeiro. O que acontece na virada de dezembro para janeiro? As pessoas todas sonham com um novo ano, não é assim? Qual é a intenção da minha persona? Qual é a intenção das pessoas que estão olhando para o marketing digital em janeiro? É a intenção de conquistar novos horizontes, conquistar um ano diferente,
começar um ano diferente, aprender coisas novas, as pessoas estão com isso na cabeça. Por quê? Porque virou o ano. A intenção é o quê? Vida nova. Ano novo, vida nova. Mas essa intenção, quando chegar em março, acaba. Por quê? Porque aí vem carnaval, aí já mistura outras coisas. Então você precisa saber, o método tem que te dar direção. O que você posta em janeiro? O que você posta no meio do ano? Nós tivemos no final do ano Copa do Mundo, eleição. O que se posta no meio disso? Isso puxa a direção total daquilo que você vende. Como é que você se vira no meio disso? Então você precisa de um método que te dê esse tipo de direcionamento. Então, o quarto erro é não ter a direção correta, é você ter foco, determinação, mas não ter um método que te dá a direção correta para você acertar o seu alvo. E o quinto erro é um erro bem chato, bem complicado, e a psicologia do ser humano aí é terrível. É não ter constância. É aquela famosa procrastinação, né? Palavra complicada e ruinzinha de a gente se livrar disso, né? Naturalmente, nós seres humanos somos procrastinadores. Se você não é procrastinador, você é uma pessoa abençoada. Você com certeza nasceu, sabe, com um dom diferenciado, porque a maioria das pessoas deixa para depois. Quer ver um exemplo? Entrega do imposto de renda até o dia 30 de maio, um exemplo. Mas desde o dia 1º já pode entregar o imposto de renda. O que a maioria faz? Quando chega no dia 29, corre todo mundo. Os contadores enlouquecem, por quê? Porque a procrastinação fez isso. Em vez de entregar antes, todo mundo deixa para a última hora. Como é que é isso na rede social? Você tem que postar todo dia. Então, o que eu te recomendo? Pega um dia da semana e agenda as postagens da semana toda. Agenda a postagem de segunda de manhã, de segunda hora do almoço, de segunda à noite, de terça, de quarta. Agenda tudo. E você se livra daquilo. Mas, na prática, a maioria não faz isso. E aí o que faz? Segunda-feira de manhã corre, às vezes indo para o trabalho ou ainda fazendo alguma coisa, e aí faz qualquer postagem para cumprir tabela. E não faz uma postagem com estratégia. Na hora do almoço, na hora que está almoçando, cria alguma coisinha e bota lá. Às vezes de manhã bota assim, bom dia. E aí, você vai vender o que dando bom dia? Nada. Está só sendo legal, simpático ou simpática. Se você quer vender, não adianta só botar bom dia de manhã. Você tem que contar uma história lá no seu story. Você tem que começar interagindo com as pessoas. E isso tem que ser planejado. O que você vai falar na segunda. De repente, segunda-feira, você pode pensar assim, as pessoas estão cansadas segundona, né? É pesada. Vou jogar o quê? Uma história, alguma coisa a nível motivacional. Sexta-feira, as pessoas estão cheias de gás para quê? Para o fim de semana. Então, você pode já vir com outro tipo de conteúdo. Você precisa pensar. Bia, você botou que tem dificuldade de fazer postagem com estratégia. Pensa na semana. Esse é o segredo. Pensa na semana. O que eu vou postar segunda? Por quê? Segunda é assim, sexta é assado, fim de semana. E você vai matando. Quarta-feira é o meio da semana. Quando você vai colocar suas ofertas? Quando você vai botar uma frase motivacional que tem a ver com o seu nicho, com aquilo que você vende? Um dia você pode falar sobre as dores do seu cliente, os problemas que ele passa. Por exemplo, segunda-feira, hoje, o que eu coloco? O que eu gosto de colocar nas minhas postagens? Segunda-feira. Você gostaria que hoje fosse domingo novamente? Ontem à noite, eu disparei um e-mail para a minha base falando disso. E se amanhã, no caso ontem, hoje, né, fosse domingo novamente? Por quê? Quem gosta da segunda-feira, gente? Ninguém. Só que no meu ramo, eu tenho a possibilidade de fazer com que a segunda seja domingo, que a quarta seja domingo. O marketing digital te dá liberdade de tempo, liberdade de escolha. Você faz seu horário. Você quer trabalhar domingo? Trabalha. Você quer ir para a praia quarta? Você vai. Entende? Então, o marketing digital te dá isso, e eu exploro isso. O que você vai explorar no seu nicho? Aí você tem que conhecer a sua persona. É aquilo que a gente já falou aqui no início da live. Para quê? Para que você consiga fazer a estratégia certa. Você vai criar o seu calendário da semana toda, pensando exatamente o que você vai colocar em cada um. Criou, você tem que ser o quê? Constante. Constante. Se você não for constante, o algoritmo
A gente não tem que fixar nele, mas ele está aqui no retrovisor, a gente tem que lembrar que ele existe. Se você não é constante, o algoritmo não te leva a sério, não entrega suas postagens, e se você não é constante, as pessoas também não te levam muito a sério. Por quê? Para uma pessoa comprar de você, ela tem que te ver pelo menos 7 vezes. Isso é estatística, tá? Não fui eu que criei, é uma pesquisa. 7 vezes olhando para você, para acreditar em você, para ter confiança em você e aí, por fim, decidir aceitar uma oferta sua. A constância vai fazer com que isso seja um período mais curto, entende? Então você precisa ser constante. Quer ver uma história que todo mundo conhece muito bem e que exemplifica isso? A tartaruga e o coelho. Quem é mais rápido? O coelho. Quem venceu a corrida? A tartaruga. Por quê? Porque a tartaruga foi constante. Sabe o que acontece com 80% das pessoas que compram um curso? Não é só de marketing, não, tá? Qualquer curso. Não chegam até o final. Quando você vende um curso, por exemplo, eu posso ir na Hotmart e ver exatamente quais alunos já consumiram quais módulos, quais conteúdos. E o que acontece? A maioria, 80%, começa igual o coelho. Rápido, consome os primeiros módulos, fuça tudo, sai da ordem, faz aquela bagunça. E depois vira uma tartaruguinha e depois vira o coelho quando dorme. Não consegue nem terminar de consumir o conteúdo. Esse erro não é seu, se você se identificou, e também não é meu, porque eu também já fiz isso. Já comprei curso e não consegui chegar no final. Entende? Então, a constância, ela é necessária. Nós precisamos fugir da procrastinação, ter um ritmo. A gente vai ter o quê? Uma lebre, um coelho que corre, 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 e depois para e perde a corrida. O que você precisa fazer? Você precisa criar uma agenda. É simples, gente. Pega um papel e escreve o que você precisa fazer durante a semana. Eu tenho que postar todo dia. Escreve lá, postar todo dia. Eu tenho que criar uma oferta. Escreve lá, eu tenho que criar uma oferta. Eu tenho que criar uma isca digital. Escreve lá, eu tenho que criar uma isca digital. E você vai estabelecer que dia você vai fazer isso. Por exemplo, qual é o dia que você vai criar seus conteúdos lá no Canva? Se você está aqui na comunidade, tem material ensinando como mexe no Canva, tem tutorial. Então, você vai lá no Canva e você vai criar sua postagem e você vai programar isso. Qual é o dia que você vai fazer isso? É sábado, é domingo, é quarta? Você que sabe na sua rotina. Mas você precisa criar essa agenda. E aí você precisa seguir essa agenda. Não importa se você tem muito tempo livre, disponível ou pouco. Às vezes você já é casado, tem filhos, casada, tem filhos, está trabalhando ainda na CLT e quer sair disso, quer vir para o marketing digital. Você quer empreender no digital. E você tem muita responsabilidade. Então, vai como uma tartaruguinha. Você pode 1 hora por dia? Vai 1 hora por dia. Você pode 2 horas por dia? Vai 2 horas por dia. Agora, se você é igual um coelho, não tem responsabilidade, é solteiro, solteira, ou seus filhos já estão crescidos, não sei, se você tem tempo de toda manhã, pegar a manhã inteira e investir no marketing digital, faça isso. Mas faça isso todo dia com constância. Vá no seu ritmo, mas vá de maneira constante. Se vocês conhecem, o Caio Calderaro também um professor aí do marketing digital, ele às vezes lança um desafio que ele pega um curso dele que é pago e ele dá de graça por 15 dias, sabe que hora? 5 horas da manhã. É muito interessante esse desafio que ele faz. Por quê? Porque quando começa, na primeira aula, tem 1.000 e tantas pessoas. Quando chega na última, não tem 200. As pessoas vão morrendo pelo meio do caminho. Elas não conseguem ter constância. E esse é o 5º maior erro, é a constância. É você continuar indo, continuar indo. Resumo da ópera. Constância versus procrastinação. Você tem que combater a procrastinação. E como que você combate a procrastinação? Criando uma agenda, organizando a sua semana, organizando o seu dia. Estabeleça metas. Metas a curto, metas a médio e metas a longo prazo. E não só metas de tarefa, não. Metas financeiras. Quanto você quer ganhar esse mês? Você sabe? Eu sei. Eu sei quanto que eu preciso ganhar esse mês de janeiro. E eu tenho uma meta para o primeiro trimestre financeira, uma meta para o segundo trimestre,
uma meta para o terceiro trimestre e uma meta para o quarto trimestre. Já está tudo planejado. Se vai dar certo, eu não sei, mas eu já planejei. E o que a gente faz? A gente pega a nossa agenda e inclui lá o quê? Um dia para analisar as métricas. Se você quer ganhar, por exemplo, R$ 10.000 por mês, você tem que ganhar o quê? 2.500 por semana. Na primeira semana você vai olhar, você ganhou 2.000. Bom, cheguei perto. O que faltou? Por que eu não ganhei mais 500? Você vai avaliar. Se você quer ganhar R$ 1.000 por mês, você precisa ganhar 250 por semana. Você não vendeu nada na primeira semana. Por quê? O que aconteceu? Então, na sua agenda, você precisa colocar um dia para você avaliar suas métricas. Qual o dia que eu gosto muito de fazer isso? Sexta-feira. Ver o que aconteceu durante a semana e já planejar a semana seguinte. Quando a gente faz isso, a gente percebe, por exemplo, eu vendi pouco essa semana. Quais foram os dias que eu fiz oferta? Aí você vai perceber que fez poucas ofertas. E se você fez poucas ofertas, como vai vender? Não vai vender. Você precisa fazer oferta. Se você vendeu mais, você vai olhar lá e avaliar. Bom, esse mês, essa semana eu vendi mais. Eu fiz o quê? Por que deu mais certo? O que aconteceu? Aí, de repente, você percebe que era início de mês. Início de mês, as pessoas estão com mais dinheiro. Do meio para o final do mês, está todo mundo duro. E aí você faz o quê? Ajusta as suas metas. Porque você já entendeu que no seu nicho, as pessoas compram mais no início do mês. E do meio do mês para o final, elas estão duras e não compram. Isso varia de nicho para nicho. Na sua agenda, você precisa avaliar isso. Conselho que eu te dou, recomendação que eu te dou, faça isso na sexta-feira. Ou se você não tem tempo na sexta, faça no fim de semana. Por quê? Para planejar a próxima semana. Para quando começar a próxima semana, segunda-feira, você está com a sua meta definida. A sua cabeça não fica confusa, você já sabe o que você vai fazer. Você não tem que pensar nisso, é só executar. Você pegar um dia na semana para pensar, para planejar, para sentar a poeira no chão e ver o que aconteceu e o que você vai fazer agora para frente. Você quer botar sua loja online? O que você vai fazer para botar sua loja online? O que falta fazer? Você vai começar a postar para vender suas quentinhas, para vender seu bolo no pote, para vender seu infoproduto? Você já escolheu um infoproduto, um produtor bom, que tenha remarketing? O que falta? Você tem que estabelecer o que falta e criar a sua agenda. E aí você vai à frente. Lembra, sempre metas a curto, médio e longo prazo. Se você não tiver metas, é aquele velho ditado: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Só que qualquer caminho não te leva a dominar as redes sociais. Qualquer caminho não vai dar dinheiro que você precisa para pagar seus boletos. Qual é o segredo, então? Falamos aqui de 5 erros. E aí? Vamos falar de alguma coisa também boa, de acertos? 3 coisas para dar certo. Anota aí, 3 coisas que você precisa para dominar as redes sociais, para vender nas redes sociais, para entrar para o marketing digital em 2023 e funcionar e dar certo. Metas, método e mentor. Eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, não. Pode ser outro, tá? Se você me escolhe, eu fico feliz. Sem dúvida, é claro. Mas pode ser outro, mas você precisa de um mentor, de um professor, de alguém que te dê a direção. Vamos pensar, metas. Acabamos de falar, é a última coisa que falamos, né? Por que você precisa de metas? Porque se você não souber o que você vai fazer amanhã, você fica perdido. E você faz aquilo que era para fazer depois, antes. Você perde o rumo, perde a direção. Você não tem estratégia. Você fica confuso, confusa. Então você precisa de metas, em primeiro lugar. Depois você precisa de um método. Não adianta só comprar um método, você tem que comprar um método. Mas você precisa seguir esse método. A grande maioria é muito boa de consumir conteúdo. E eu vou te dizer um defeito que eu tenho. Eu gosto de consumir conteúdo. Vai ter um lançamento falando sobre marketing digital, vai ter um lançamento falando sobre Instagram, vai ter um lançamento falando sobre como melhorar o SEO do YouTube. Eu gosto de assistir. Então, talvez você seja assim também. Você goste de consumir conteúdo, mas a gente precisa separar. Já consumi, agora eu tenho que aplicar. Senão a cabeça vai só enchendo, vai só enchendo, vai só enchendo. E aí a gente fica confuso. Entende? Então, você precisa ter metas e você precisa de comprar um método e você precisa seguir esse método. E o terceiro, metas, método, mentor,
é escolher apenas um mentor. Não fica seguindo todo mundo que sorri para você na internet, dizendo que tem uma dica fantástica, que descobriu uma coisa mirabolante, que isso vai funcionar esse ano. O marketing que funciona há 100 anos atrás é o que funciona até hoje. Hoje o que nós temos são ferramentas novas. Quer ver um exemplo? Existe um método de copy, de estrutura de copy, que é como montar um texto persuasivo, chama AIDA, AIDA. O que é isso? A de você atrair atenção, depois o I de você... Esqueci agora o que é o I. É você manter, o D é o desejo, depois é a sua chamada para ação. Esse método AIDA, eu esqueci mesmo o I, eu não anotei, tá vendo? Isso aqui dá. Mas esse método AIDA, ele tem mais de 100 anos de idade. Não é nada de marketing digital. Só que você vai o quê? Atrair atenção com as ferramentas digitais, no YouTube, no Instagram, no Google, do jeito que você trabalhar na internet. Entendeu? Ah, lembrei do I, é interesse. Atenção, interesse, desejo, criar desejo ardente pelo seu produto e depois a sua ação, o seu call to action. Você vê só, o quarto ponto, que é a chamada para ação, é oferta. Se você não fizer oferta, se você não vender, você chamou atenção, você atraiu o interesse, você criou o desejo e a pessoa foi embora. Tem que ter o quarto, que é a oferta. É o call to action. É a sua chamada para ação. Se você quer vender na internet, você precisa dessas estruturas. E essas estruturas são antigas. Isso é o marketing tradicional. Então, procure um mentor, procure um método e estabeleça suas metas. Hoje você vê na internet pessoas falando em 6 em 7. O que é 6 em 7? É você faturar 6 dígitos ou 100 mil reais em 7 dias. Será que isso é verdade? É verdade. É um método. Depois de 1 ano e meio seguindo esse método, você consegue faturar 100 mil reais em uma semana. Mas você precisa seguir o método. Não adianta você comprar o método lá do Érico Rocha, o Fórmula de Lançamento, 6 em 7, e não seguir. Existe assim, ó, milhares de pessoas que gastaram na época, hoje está mais barato, mas custava 8 mil, depois foi para 10 mil, e não conseguiram resultado. Por quê? Porque não conseguiram nem consumir o conteúdo, que dirá colocar em prática. Então, qual é o segredo? Meta, método e mentor. Se você fugir desses 5 erros, se você buscar suas metas, seus métodos e um bom mentor, você não vai ficar igual esse camarada aí. Se você está no Instagram, eu estou compartilhando aqui a tela, uma pessoa com a cabeça assim, desanimado. Sabe por quê? Porque a maioria aqui na internet só perde tempo e dinheiro. E aí desanima. E aí pensa assim, isso não funciona. Esse curso que eu comprei não presta, falta alguma coisa. Os 5 erros é que às vezes faltam, ou apenas um dos 5 erros, ou 2 desses 5 erros. Se você fugir desses 5 erros, se você tiver metas, método, mentor e não desistir, você consegue. Porque o marketing digital é real. Por que eu te digo isso? Eu não tenho outra fonte de renda. Eu vivo disso. Em casa. Não tenho equipe, trabalho sozinho em casa. Tomo café da manhã com a família, almoço com a família, janto com a família. Isso, para mim, é um luxo que não tem preço. A liberdade de tempo, para mim, ela é infinitamente melhor no marketing digital do que a liberdade financeira. Mas eu também tenho boleto para pagar, né? Então, a gente precisa do raio do dinheiro. Mas a liberdade de tempo, gente, é algo fantástico. Então, se você quer dar certo, você tem que fugir desse grande problema. O que acontece com esse moço que está aí desanimado é o quê? Faz anúncio, faz anúncio, faz anúncio, e aí até tem alguém que comenta, que bom, que bonito, que legal, show, manda um emoji, mas não vende nada. E aí você desanima, é natural, você está investindo seu tempo, você às vezes comprou um curso e você gastou algum tempo, talvez não tenha conseguido gastar o tempo necessário, mas gastou algum tempo e não teve resultado, desanima. Sabe o que anima? É fazer a primeira venda, é depois fazer a segunda venda. Isso anima. Isso é um estímulo emocional fantástico, muito melhor do que o estímulo financeiro. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira venda no digital. É algo fantástico. Você pensa assim, gente, é verdade, isso funciona. Olha só, eu ganhei dinheiro com esse negócio.
Isso é muito bom. E o que te distancia disso? São esses 5 erros. Não adianta ficar pensando, o mercado está muito competitivo, o algoritmo mudou, é o sistema, é o governo. Não é nada disso. Somos nós que não estamos fazendo o que precisa ser feito. E o erro, às vezes, não pense que é você que é o erro, que você não sabe, que você não consegue. É uma estratégia que te falta. Eu não tenho nada de diferente de você, eu não sou mais inteligente, e se eu consigo, você também consegue. Vamos recapitular aqui para a gente fechar essa aula de hoje? Quais foram os 5 erros? Se você entrou aqui depois, ou está assistindo a aula gravada, primeiro erro, não focar no seu negócio. Imaginar que ele é um bico, é um passatempo, é um teste. Como é que você pode fazer para fugir desse erro? Lembra de como se trabalha para um patrão. Como é que você doa a vida por um patrão, por uma empresa. Faça a mesma coisa por você. Assim como você ajudou a construir o sonho do seu patrão, agora é hora de construir o seu sonho. Então pense nisso. Na hora que você estiver com preguiça de manhã, de acordar, de fazer sua postagem, de criar seu calendário de conteúdo, de criar sua persona, de fazer o que tem que ser feito, de seguir o que está aqui na comunidade, lembra assim, se fosse para o meu patrão, eu faria. Então eu vou fazer. Segundo erro, não focar nas pessoas. Lembrar que a rede social não é um marketplace, é uma rede social. Não focar somente em estratégia, somente em algoritmo. Segundo erro, não focar nas pessoas. Se interessar com as pessoas. Tentar realmente ajudar as pessoas. Qual o problema das pessoas você resolve? Se você vende quentinha, você resolve algum problema de urgência, a pessoa não tem tempo de cozinhar ou não sabe cozinhar. Não importa o que você venda, você sempre vai resolver um problema. Pense, qual é o problema que você resolve? Como é que você pode melhorar a solução desse problema? Terceiro erro, obesidade intelectual. Como é que você pode combater isso? Colocando em prática o que você já sabe. E para de seguir todo mundo. Para de ficar no YouTube consumindo aquele monte de conteúdo. Isso só vai te confundir. E te digo porque eu já cometi esse erro e já fiquei confuso. Quarto erro, direção. Você precisa comprar um método. Eu já cometi esse erro também, comprei o método errado e que me confundiu, não me deu a direção que eu precisava. Então, você precisa também de um método que te dê a direção correta. O quinto erro é a constância. Aí você lembra do quê? É a historinha, né, que a gente escutava quando era criança, do coelho e da tartaruga. Não é assim? O coelho, muito mais rápido, não ganhou a corrida. Por quê? Porque ele não foi constante. A tartaruga, muito lenta, mas constante, ganhou a corrida. Você quer ganhar a corrida? Então começa amanhã postando de manhã, de tarde e de noite. Método CAS, de café da manhã, almoço, janta. Esse método é o que o Érico Rocha ensina para faturar R$ 100.000 em 7 dias. É isso aí. De manhã, de tarde, na hora do almoço, né? De manhã, na hora do almoço e na janta, de noite. Isso é ter constância. Qual é o segredo? Depois dos 5 erros, nós vimos que o segredo são os 3 M's: metas, método e mentor. Então, quando você sair dessa aula aqui, pare e pense, antes de voltar, né, para a sua rotina, para a sua família, para a Netflix, ou para ir dormir, seja lá o que for, a hora que você estiver vendo essa aula, se você está vendo ela gravada lá na comunidade, pare e pensa, o que eu vou fazer? Quais serão minhas metas? Escreve alguma coisa, planeja alguma coisa que está fresco na sua cabeça. Aproveite esse momento para planejar, para sair. Para você tirar o carro e subir uma ladeira, você precisa fazer o quê? Ligar ele, engatar primeiro e começar a andar. Tira o carro do ponto morto. Tira o carro do ponto morto. Vamos engatar primeiro. Não adianta você pensar na quinta marcha. É a primeira. Quando você está numa estrada, de noite, você ilumina os próximos metros e não os próximos quilômetros. Então, pense, quais serão os meus próximos passos? O que eu vou fazer? Quais são as minhas metas? Qual o método que eu estou seguindo? Qual o mentor que eu tenho? Como é que eu resolvo tudo isso? Se você fizer isso, com certeza você vai ter sucesso nas redes sociais. Você vai sair do zero. Eu quero agradecer a você, te dar parabéns. Eu falei que ia ter uma surpresa aqui no final, né? Para quem ficasse aqui até o final. Porque se você for ver produtores sérios que querem fazer alguma coisa por alguém,
É sempre esse papo, né? Você pensa assim, mas que conversinha, no final vai ter uma surpresa. Sabe por quê? Porque não adianta você ficar dando bônus, não adianta você ficar fazendo surpresa para quem não vai ter comprometimento, para quem não vai ter constância, não adianta. Então a gente cria uma condição especial para quem fica até o final. Por quê? Porque se você ficou aqui comigo, são 9h06 agora, você abriu mão da Netflix, abriu mão de alguma outra coisa, você está interessado de fato, você quer. E se você quer, eu tenho aqui, obrigado, Dias Maria Cristina. Opa, lembrei de você, tudo bom? Obrigado, você. Eu tenho aqui uma surpresa para vocês. Eu tenho um método, tá? Ele está lá na Hotmart à venda, que é como vender nas redes sociais em 9 passos. Esse método custa R$ 47, está lá na Hotmart. Se você for lá procurar, você vai achar. E qual é a surpresa? Vai me vender alguma coisa? Se você quer aprender a vender na rede social, você tem que seguir quem vende. Você tentaria aprender a surfar com uma pessoa que não sabe nem nadar? Não, né? Você acha que um piloto de avião consegue ensinar alguém a ser marinheiro? Se você quer aprender a vender, você tem que seguir alguém que vende. É o que eu vou fazer agora. Eu vou vender. Como é que se vende? É mostrando valor, mostrando benefícios. O que eu estou te mostrando aqui agora? Um treinamento, como vender nas redes sociais em 9 passos. Ele vai te dar 9 passos, a venda é o 5º passo, você tem 4 passos antes, para que você forme um ciclo de vendas, para que você venda todo dia, não venda uma vez só. E qual é a grande surpresa? Esses outros 4 treinamentos que você está vendo aqui, se você está no Instagram, tem mais 4 treinamentos, vão de bônus hoje. Mas é só para você que está aqui. Qualquer pessoa que entrar quando essa live terminar, que tentar comprar, é só o treinamento, como vender nas redes sociais. Quais são os bônus? Uma estratégia para story, para você vender mais especificamente no story do Instagram. O que você tem que fazer? Qual a estratégia que eu recomendo? O treinamento vai de bônus, de brinde, de graça para você. Nós temos também um outro treinamento aqui de bônus, que é a estratégia para Reels. É diferente a estratégia que você faz no story, não é a mesma coisa que você faz no Reels. Então, tem aqui um treinamento para Reels. Tem um outro aqui, chega de perder vendas, 6 segredos. É um checklist, um passo a passo. Vai te mostrar 6 passos que você precisa seguir, na ordem que está ali, para que o seu anúncio funcione. É um checklist. Você vai fazer um anúncio, vai fazer a sua programação, fez um anúncio, uma oferta, vai lá no checklist e olha, vê se ele está cumprindo, seguindo os 6 passos. E o 4º produto, Mindset Digital. Lembra que eu falei sobre procrastinação, sobre deixar para depois, sobre ter uma mentalidade empreendedora? Esse treinamento é focado nisso. A te mostrar como ser um empreendedor digital. Como entender o que tem que ser feito, como fugir da procrastinação tão natural do ser humano e do brasileiro, principalmente. Como é que você faz isso? Esse treinamento aí está à sua disposição. O link para você entrar nessa oferta já está aqui no chat, tá? Se você clicar aqui no chat, já está. Se você está no Instagram, é só me mandar um direct, tá? Você escreve assim, ó, eu quero o treinamento e os bônus. E eu te mando o mesmo link. Não se assusta, quando você clicar no link, não tem os 4 bônus. Por quê? Porque eles são só para vocês que estão aqui, entendeu? Então você vai clicar no link e vai lá, como vender nas redes sociais em 9 passos. E, mas cadê os bônus que o Milton falou? Não tem lá, porque eles são restritos a quem fica até o final da aula. Aí você comprou, você vai receber, eu mando diretamente para o seu e-mail, pessoalmente, os links. Não tem nenhuma automação fazendo isso. Por quê? Porque eu quero realmente presentear, beneficiar quem está comprometido, quem realmente está afim. Porque quem não está afim não adianta eu dar um monte de bônus para ficar dentro do celular os PDF, as aulas em vídeo e a pessoa nem assistir. Então, se você tem interesse em vender nas redes sociais, quer fugir dos erros, quer dar um up na sua vida, né? Se você quer mudar realmente, aproveite essa oportunidade. Eu tenho uma outra oportunidade para você, essa é gratuita, tá? É só ir lá no meu Instagram, manda um direct para mim e escreve assim, ó, grupo. Só isso. O que vai acontecer? Aí uma automação vai te devolver um link. E você vai fazer o que com esse link? Clica, você vai entrar no meu grupo de empreendedores digitais. Qual é o objetivo desse grupo? Imagine que você saiu dessa aula aqui agora, e aí tem alguém na sua família, seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, seu filho, seja lá quem for. E aí você vai falar assim,
Poxa vida, eu vi uma aula agora falando sobre os erros de entrar no marketing digital. Sabe o que a pessoa provavelmente vai falar para você? Que conversa fiada. É mais um querendo pegar teu dinheiro. O que você precisa? Você precisa de estar em sintonia com pessoas que estão entendendo, enxergando a oportunidade igual você. E esse grupo serve para isso. É um grupo com pessoas que estão da mesma, igual você, tentando entrar no digital, tentando fugir da procrastinação, tentando fugir da obesidade intelectual, tentando aplicar as estratégias, cometendo erros, cometendo acertos. É um grupo de alunos. Não custa nada. Sabe o que custa? Custa você não ficar botando bom dia, boa tarde, boa noite, política, futebol, nada disso. É um grupo focado em marketing digital, em como vender nas redes sociais. E a sua interação é bem-vinda, porque se você for para o grupo também, e a sua atuação foi igual um espião que só olha, não fala nada, não interage, você não vai tirar o proveito que poderia, entendeu? Então tá aí, é só entrar lá no meu Instagram, milton.tavares.marketing, tá? Se você está aí no Instagram, você já sabe. E você vai lá no meu direct, escreve assim, grupo. Vai chegar o link para você automaticamente. Você clicou, entrou no grupo, você vai ser avisado da próxima aula, você vai ganhar links, treinamentos que eu distribuo gratuitamente de vez em quando. Você vai se beneficiar de tudo isso. E, além disso, você vai poder também interagir com as pessoas. Minha recomendação para você é essa. Um último recado que eu tenho para você. Eu estou fazendo quinta-feira um lançamento de um novo método. Se você já é aluno da comunidade, show de bola. É mais um método de graça para você. Porque quando a pessoa entra na comunidade, tudo aquilo que eu vou produzindo, ela já pagou por isso. Ela não precisa pagar mais nada. Ela faz um pagamento só e acabou. Ela vai receber todos os treinamentos que existem e todos os que vierem para frente, tá? E a nova comunidade hoje está baratinho, viu? É o preço de um cafezinho por dia. É muito barato, vale muito a pena. Quinta-feira, eu vou lançar o Insta 2023. Como vender no Instagram. Eu vou te mostrar uma estratégia nesse treinamento que duplica o alcance do seu Instagram. Então, se você entende o que eu estou falando, se você tem 50 pessoas, você alcança 50 pessoas no seu Instagram. Se você duplica, você vai ter 100 pessoas, você vai duplicar as chances de quê? De vender. Se você faz uma venda, passar a fazer 2 ou 3. Então, quinta-feira, fique atento, já entra no grupo para não perder o link, tá? Insta 2023, como vender no Instagram. Lembra que o algoritmo está aqui no retrovisor? Eu vou falar bastante de algoritmo, tá? A gente olha só para frente, para as pessoas, mas às vezes tem que olhar para o retrovisor. Quinta-feira é dia de olhar para o retrovisor. É dia de olhar para o algoritmo do Instagram em 2023. O que fazer para duplicar o alcance das suas postagens, das suas ofertas, dos seus anúncios, sem tráfego pago. Porque duplicar com tráfego pago é fácil. É sem tráfego pago, somente no tráfego orgânico. Se você quer divulgar seu negócio, então quinta-feira você tem um compromisso comigo, quinta-feira, 8 horas. Entra no grupo. Se quer a oferta de hoje, é só clicar se você está aqui no Google Meet e não está na comunidade. Se você está na comunidade, você já tem direito a tudo isso. Se você não está, é só clicar aqui no link, né? Você já vai ter direito à oferta. Se você não está aqui no Google Meet, se você está no Instagram, me manda um direct dizendo, eu quero a oferta da live de hoje. E a oferta está garantida para você. Amanhã, ela, igual o sapato da Cinderela, ela acaba. Então é só hoje, é só para você que está aqui, ok? Agradeço muito a atenção de todos. Maria Cristina Dias, Valdir. Temos aqui a Claudenice, o Cláudio, Cláudia, Marcelo. Muito obrigado. O Instagram aqui deu uma pausa aqui, voltou agora. Pri Pataro, Priscila, né? Isso. Muito obrigado a todos aí pela audiência. Qualquer dúvida, estou à disposição. A maioria tem o meu zap. Quiser mandar alguma mensagem ou mandar algum recado, é só usar o direct aí do Instagram. Um abraço grande, boa noite a todos. Até quinta-feira, no lançamento do Insta 2023. Você não pode perder. Uma boa noite.